Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e eu gostaria de bater um papo com você hoje sobre um dos autores mais incríveis que nós temos na modernidade, que é John Byrne. Pois é, John Byrne, se você nunca ouviu falar, ou você está numa caverna, ou você talvez não curta muito quadrinhos, então tá na hora de você largar tudo e procurar ler mais conteúdo sobre esse autor que é simplesmente fantástico. Mas eu acredito que você sim conheça John Byrne. E John Byrne, ele é um dos autores modernos mais relevantes que temos hoje vivo. Ele simplesmente revolucionou o que nós conhecemos como os X-Men. Tudo aquilo que nós amamos, vemos nos filmes, ou pelo menos eles tentam adaptar, né? Foi fruto do trabalho do Chris Claremont com o John Byrne. Esse autor, ele foi nada mais nada menos do que o responsável por recriar a mitologia do Superman após a crise nas Infinitas Terras. Se você acha que o Deadpool foi um dos primeiros personagens mainstream a quebrar a quarta parede, você está ligeiramente enganado. Quem fez isso foi John Byrne através da Mulher Hulk. Pois é, nós temos na verdade um quadrinista que ele simplesmente trabalhou com os grandes heróis. Ele fez uma saga fantástica do Quarteto Fantástico, que está saindo agora no Brasil, um ônibus desta fase, de tão espetacular que ela foi. Ele recriou todos os X-Men, como nós já conversamos. Se você hoje gosta do Wolverine, agradeça ao John Byrne, pois assim como o Carcaju, ele também é canadense e ele se apaixonou pelo personagem e ele cada vez mais deu protagonismo ao Wolverine, que o Chris Claremont não gostava muito tanto assim do personagem. Motivo pelo qual houve este e muitos outros motivos, acabaram criando até uma certa cisma entre esses dois criadores que trabalharam anos um ao lado do outro. Nós também tivemos o John Byrne fazendo gerações que simplesmente é magnífico, onde nós temos Batman e Superman numa linha do tempo onde eles realmente envelhecem ao longo dos anos. Então nós vamos ver seus filhos, vamos ver seus netos, vamos ver as consequências da passagem do tempo. Então, dentro do universo de super-heróis, John Byrne é simplesmente uma lenda viva. Mas ele não ficou apenas nessas Marvel e DC. Ele criou também seus personagens, ele também se aventurou em outras histórias. Uma das mais significantes é a fase do Next Man, que infelizmente no Brasil não saiu de maneira completa. Lá fora existe um ônibus com quase 500 páginas, com todo esse run do John Byrne. E outros trabalhos feitos pelo autor são de uma grandeza incomensurável. Ele simplesmente fez trabalhos como Cold War, que é uma história de espionagem incrível, passando-se na época da Guerra Fria, e um quadrinho que nós estamos trazendo para o Brasil, que é Highways, que é uma ficção científica de primeira. Vale muito a pena ler e vocês vão amar. Nós vamos dar todo o tratamento gráfico que o John Byrne precisa, merece e receberá pela Script, porque nós temos um orgulho muito grande de estar trazendo este autor para a nossa casa editorial. O quadrinho vai ser traduzido por Mário Barroso, que é ninguém mais, ninguém menos, que trabalhou com John Byrne durante todos os anos 90, lá na época da Abril. Então o Mário manja muito do autor. Vale muito a pena nós termos ele como tradutor deste projeto, porque eu tenho certeza que não só os saudosistas, como toda uma nova geração de leitores vão se apaixonar pela narrativa, pela arte desta lenda dos quadrinhos, em um trabalho simplesmente autoral, sem amarras editoriais, onde ele pôde fazer aquilo que ele gosta, com seu traço maravilhoso. Olha só, incrível, né? Então assim, ó, Highways é um trabalho super elogiado lá fora, por incrível que pareça, nunca foi publicado no Brasil e esta lacuna vai ser suprida pela Script. Nós vamos trazer este conteúdo com tratamento gráfico que merece esse autor. Vai ser capa dura, para que a gente possa, na verdade, ter um tratamento gráfico como ele merece. Simplesmente isso, como John Byrne merece. Então assim, ó, eu vou agora convidar algumas personalidades que eu tenho certeza que você conhece para falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com John Byrne ao longo de sua história de leitor. Ok? Vai lá, galera, é com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mário Luiz Barroso, tradutor de quadrinhos há 30 anos
e fui editor por 10 anos. E como leitor e como profissional, eu sou um grande fã do John Byrne. É um dos autores mais fantásticos que a gente tem até hoje. Ele fez trabalhos significativos na Marvel e na DC Comics, fez o melhor quarteto fantástico que eu já li, e fez a reformulação do Super-Homem, que para mim é o Super-Homem definitivo, né? O Super-Homem que eu enxergo até hoje é o Super-Homem que o Byrne concebeu e foi usado até em filme. E o que também foi usado até em filme é a sequência de duas historinhas que, de tão boas, elas deram origem a um dos filmes do X-Men na televisão, que é isso aqui, ó. O Dias de um Futuro Esquecido, que simplesmente fantástico, talvez essa capa seja mais conhecida. De tão apaixonado por esse material, eu até os bonequinhos fui atrás. Fui editor do final da saga do Super-Homem na Abril. Editei um pouquinho de Quarteto Fantástico, bem pouco. Fui responsável pela Mulher Hulk maravilhosa, que ele escreveu, desenhou, e eu pude editar, né, na editora Abril. Tem muito material bom. Agora, se o Byrne é bom assim, meio amarrado pelos editores da Marvel e da DC, imagina você ele solto, porque ele tem muita coisa boa que ele lançou de forma independente, ou seja, sem ninguém pegando no pé dele, personagens dele que são fantásticos, e a maioria, talvez a totalidade, esteja inédito do Brasil, saiu alguma coisinha, né? Então é a maioria. E agora está chegando a Operação Highways pela Script, e eu vou ter a honra de traduzir. Imagina a minha alegria voltar a trabalhar com um dos meus ídolos, numa das maiores criações dele. Essa obra que é um policial de ficção científica, vamos dizer assim, que é a Operação Highways. Ok? Então, é isso. Se eu puder te incentivar a ler uma obra do Byrne, no momento, é essa aí. E vou dar o melhor de mim, como sempre, com um pouquinho a mais, porque o John Byrne merece. Um abraço a todos e até a Operação Highways. Uma história do John Byrne que me impactou, não tem muitas, ele é um autor de quem eu gosto muito, tem várias histórias muito boas, mas o que eu vou falar daqui é uma história bastante significativa para mim, é uma história do Capitão América, lançada em 1980 na revista Captain America 250. A história em que o Capitão América involuntariamente se torna candidato a presidente dos Estados Unidos. Essa história é bastante interessante porque ele acaba, depois de consultar vários colegas e bastante meditação a respeito, ele declina o convite e explica por quê. Ele explica que, na verdade, ele representa um ideal de democracia e liberdade, o ideal que inspirou a independência americana, o ideal que inspirou a Revolução Francesa, o ideal que inspirou a Declaração dos Direitos do Homem em 1948. Isso me agradou muito, porque definiu bem para mim o que representa a personagem, que ele não é um ideal de American Way of Life, ele é um ideal mais alto do que isso, da democracia na América, como disse o Tocqueville. Então eu gostei muito disso, porque ele passa, nesse momento, a ser uma personagem universal, apesar de vestir a bandeira dos Estados Unidos. E a história também é muito interessante para mim, porque mostra como os dois autores, o Roger Stern e o John Byrne, conseguem tratar um assunto sério, sem extrema profundidade, dentro do gênero de super-heróis, sem escapar aos limites desse gênero e sem fazer uma coisa boba, sem graça, uma solução sem elegância. Então esse é um gibi de quem eu
um gibi que eu gostei muito de ler e na época de ter traduzido. Oi, meu nome é Leandro, sou Leandro Luiz de Delmanto, sou editor de quadrinhos há bastante tempo. Sou um fã de quadrinhos inveterado, né? Tenho a sorte de poder trabalhar com isso. E sou um grande fã do John Byrne. É engraçado porque acho que o John Byrne foi um dos primeiros autores aos quais eu prestei atenção, assim, de verdade. Por causa do estilo dele, aquele dinamismo que ele dá nas páginas, né? E o desenho dele tem traços muito bonitos, né? Ele é dono de um traço que é muito marcante. E ele, de certa forma, foi um dos responsáveis por eu gostar tanto de outro mestre dos quadrinhos, que é o Jack Kirby. Então é curioso, né? Porque eu adorava muito o desenho do John Byrne. E aí, por causa dele, é que eu acabei descobrindo o Jack Kirby, que eu vi as influências do Jack Kirby no trabalho dele, né? Então ele é responsável por isso também, né? Por uma das minhas grandes paixões, né, dos quadrinhos, que é essa adoração que eu tenho com a arte do Jack Kirby. Mas o Byrne em si, talvez um dos primeiros contatos que eu tenha tido com a arte dele foi através da fase dele nos X-Men, junto com Chris Claremont. E é inegável, né, o valor dos dois, né, para esse gênero de super-heróis, né, e dos quadrinhos um todo. Porque tanto a narrativa do Claremont, né, ela casou de uma maneira tão perfeita com o traço limpo e tão cheio de ação do John Byrne, que essa fase dos X-Men é uma coisa maravilhosa, né? Então me perguntaram, né, qual material que eu mais curto do Byrne. E aí o negócio fica difícil, né, porque é muita coisa, ele já fez muita coisa. E mesmo as coisas mais, assim, simples, que não são assim tão espetaculares dele, hoje continua muito acima da média dos quadrinhos atuais, né? Então o desenho dele é atemporal, é uma coisa impressionante. Mas eu não tenho como citar uma obra que foi marcante para mim, mas foram algumas. Mas eu vou levar em consideração o que me leva a eleger essas obras, né? Então, assim, é lógico, você tem uma série de quadrinhos que são autocontidos, né, que são obras fechadas, né, e tal, mas eu prezo muito por aquelas obras que me fazem imaginar o que poderia vir depois, o que vem além dos quadrinhos. Não é simplesmente aquela história, mas é o leque de possibilidades que aquela obra desperta na gente, né? Então, assim, a primeira, sem dúvida, é essa fase dos X-Men, que o pessoal chama sempre de a saga da Fênix Negra, né, e tal, que é maravilhosa, ela é uma coisa espetacular. Mas ela foi indo num crescendo, né, e tal, e levou aquela história fantástica que é Dias de um Futuro Esquecido, né? E ali mostra, né, como seria um futuro completamente opressor e tal, e como seria, né, a vida dos mutantes nesse futuro. Então a história ela se fecha ali, né, uma coisa maravilhosa, todo mundo já deve ter lido, mas ele conseguiu despertar em mim o que poderia ter sido, né? Tanto que na época, até com um amigo meu, a gente acabou imaginando, né, como seria a continuidade daquela história, né? E a gente chegou até a esboçar um roteirinho, né, e tal. Foi com o Alex, né? E foi muito gostoso, né? A gente passou várias semanas imaginando e bolando a continuação daquilo e tal. Então, assim, isso é muito interessante, né? O Byrne ele tem essa capacidade, né? Ele abre uma série de possibilidades, de universos diferentes pra gente. Um outro material que eu curto demais do Byrne é a fase dele no Super-Homem. Muita gente critica, fala que foi uma coisa meio amena, né, e tal, que faltou. Ele não mostrou ao que ele veio, né, no momento, né? Fizeram toda aquela propaganda da reformulação do Superman e tal. Mas é uma coisa interessante porque ele mostrou desde o início como seria, né, a retomada do personagem, né, um enfoque totalmente moderno, e ele sempre manteve em mim aquela coisa, né, poxa vida, né, como seria o Super-Homem hoje,
né, se o Byrne tivesse continuado nas revistas dele, né? Então ele vinha num crescendo, né? Eles falavam, o Super-Homem do Byrne é muito fraco e tal, né? Não é tão poderoso quanto o personagem que a gente já conhecia antes dele, né? Mas era uma coisa de início, né? Ele estava começando a retomar o personagem. Então eu sempre quis saber como seria o Super-Homem hoje, né? Se ele tivesse permanecido no título. E o desenho dele, ninguém pode negar, né? Acho que uma das imagens mais poderosas do personagem, assim, é através do traço dele também, junto com Neil Adams e Garcia Lopes e tal. Mas o Super-Homem dele deveria ter sido uma coisa maravilhosa, assim, porque ele estava indo num crescendo, uma coisa bem, bem bacana. E uma outra coisa também dele que eu sempre quis saber para onde teria ido, né, é a fase curtinha dele do Incrível Hulk, que o desenho dele estava no auge, assim, né, ele tinha acabado de fazer uma grande fase da Tropa Alpha, né, que é uma das coisas que eu curto demais também dele, mas é um material bem certinho, bem autocontido. E quando ele foi para a revista do Hulk, ele mostrou aquela coisa toda, né? Ele conseguiu dividir o banner do Hulk, da Fera, né, e tal. E eu quis saber sempre para onde aquilo ia dar, né? Então o Byrne é isso, né? Ele desperta em mim sempre essas coisas de querer saber para onde as coisas poderiam ter ido, né? Ele abre um monte de possibilidades. E, sem dúvida, ele é um dos artistas mais aplaudidos e é um dos que vai estar sempre entre os meus preferidos. E eu até, recentemente, eu acabei tomando conhecimento de um material bacana dele e eu tô lendo nesse momento, né, que eu não tive tempo ainda de terminar, que é o material dele, né, que ele está fazendo por conta própria, que é uma visão dele dos X-Men e tal, que é o que ele gostaria de ter feito com eles, né, que é o Elseman, né, que é um material que está todo bonito, né, é fácil de achar na internet e tal, e é um material muito bacana, e esse é um daqueles que vai entrar na minha listinha, né, do que teria sido se o Byrne continuasse fazendo os personagens, né. E o John Byrne é um cara maravilhoso, assim, né, ele cria essa polêmica toda, né, não deve ser uma pessoa fácil de lidar com ele, mas inegavelmente ele é um dos maiores desenhistas de quadrinhos de todos os tempos, tá bom? Um abraço, pessoal. Galera, tudo beleza? Charles Nascimento aqui, canal BB HQs. Eu tô aqui pra falar com você qual é o meu quadrinho favorito do John Byrne. E é muito difícil falar do Byrne sem lembrar da parceria que ele fez de tantos anos com Chris Claremont, na excelente fase que eles trabalharam juntos ali com os X-Men. São vários encadernados, inclusive, que a gente tem publicados, mas tem um em especial que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó. Esse encadernado aqui, Dias de um Futuro Esquecido. O trabalho do Byrne aqui é sensacional, não só porque ele faz o trabalho de arte que basicamente define, né, o visual que a gente conhece dos X-Men, mas também por trabalhar como co-argumentista junto ali com o Chris Claremont, escrevendo histórias muito interessantes, muito intrigantes, no caso dessa, com uma dose profunda de uma distopia, né? É um marco das histórias em quadrinhos. John Byrne é um grandíssimo escritor e é um cara a ser muito respeitado pelo trabalho que fez, na minha opinião, especialmente no trabalho com os X-Men em Dias de um Futuro Esquecido. Valeu? Forte abraço! Fala aí galera, aqui é o Rodrigo do Comics and More, o primeiro e mais completo canal sobre John Byrne do Brasil. E eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o mestre John Byrne, o gênio John Byrne. John Byrne que, na minha opinião, foi um dos maiores, se não o maior nome relacionado a quadrinhos dos anos 80. E aí a gente tem inúmeros casos aí, Quarteto Fantástico, X-Men, Superman. E para falar aí do meu trabalho aí marcante, né? Um dos trabalhos mais marcantes do John Byrne, não é o meu favorito, mas para sair da mesmice, eu poderia citar como o melhor trabalho o Quarteto Fantástico, poderia citar o Superman, poderia citar os X-Men, que na verdade são os meus favoritos. Mas para citar uma obra marcante do John Byrne, eu vou citar esse aqui, ó, A Mulher Hulk, que na verdade foi uma personagem que o John Byrne curtia muito
e que ele primeiro introduziu no Quarteto Fantástico, tirando um dos seus membros mais carismáticos, que era o Coisa. John Byrne teve carta branca para fazer isso, tirou o Coisa do Quarteto Fantástico, introduziu a Mulher Hulk e catapultou a personagem ao primeiro escalão da Marvel e depois assumiu o título próprio da Mulher Hulk, e aqui ele revolucionou. Ele introduziu aí a quebra da quarta parede, a personagem então falava com o John Byrne, falava com os leitores, e tudo com muito humor, com muita ação, aquele ritmo de adrenalina do início ao fim. E agradecer aí a editora Script por estar trazendo aí um encadernado de The Highways, ficção científica do mestre John Byrne, e mais uma vez dizer que o Comics and More apoia esse projeto aí, podem contar com a gente. Valeu, galera, um abraço. Olá pessoal, aqui é o Gilson do canal Comics and More, um canal feito para os fãs de John Byrne. Para nós é sempre um prazer enorme falar de um dos maiores dos anos 80 e dos anos 90, não se tratando da nona arte. Sem dúvida nenhuma, John Byrne revolucionou o mercado de uma forma que jamais será repetida. Ele conseguiu trazer a evolução de personagens praticamente esquecidos ou secundários na editora Marvel, conseguiu reformular um dos maiores personagens de todos os tempos na DC Comics e, sem dúvida nenhuma, marcou seu nome na história. De tantos personagens que o Byrne já fez, sem dúvida nenhuma, um grupo que eu gosto muito e que me atrai demais, justamente por essa questão da pegada dos dramas familiares, da ação de super-herói e da ficção científica, foi o Quarteto Fantástico. A passagem do John Byrne pelo Quarteto Fantástico resgatou aquele brilho que existia na equipe nos anos 60, quando Stan Lee e Jack Kirby comandavam. Com a saída do Jack Kirby da Marvel, isso se perdeu. Mas em 81, quando Byrne assume em definitivo o título, ele resgata todos esses três elementos e faz com que o grupo volte a ser um dos principais da editora. Então, sem dúvida nenhuma, a minha indicação de melhor trabalho, ou o maior trabalho de todos os tempos, do John Byrne é para o Quarteto Fantástico. E por falar em John Byrne e ficção científica, eu quero aqui dar os parabéns à Script Editora por trazer uma graphic novel de ficção científica do mestre John Byrne. Sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso enorme e pode contar com a gente. Valeu, um abraço a todos. Fala galera, eu sou Guido Moraes da editora Trem Fantasma. Estou aqui para comentar qual que é a minha fase, meu quadrinho preferido do John Byrne, que é esse aqui, X-Men. Não esse volume em específico, né, que só tem uma história desenhada por ele, mas tudo que ele trabalhou com os mutantes, do que ele escreveu, desenhou, desde lá do início, junto com Claremont, a criação do Clube do Inferno, que depois culminou na saga da Fênix Negra, depois quando ele seguiu, né, os personagens que ele criou, o Bishop. Eu gosto muito do todo o trabalho que ele fez ali com os mutantes. E na verdade essa foi a minha porta de entrada para o trabalho dele. Depois eu li Quarteto Fantástico, Tropa Alpha ali também. Sou muito fã do que ele fez ali com super-heróis. Eu não conheço tanto o trabalho dele mais autoral, né, fora destes personagens das grandes editoras. E por isso eu estou muito contente aí com que a Script está trazendo 2 quadrinhos já, né, anunciados dele. Estou muito curioso aí para acompanhar. Beleza? Valeu, pessoal! Falar do John Byrne não é uma coisa fácil, mas é uma coisa muito agradável, porque remete à época em que a gente estava ali no auge dos quadrinhos da editora Abril, os formatinhos que marcaram tanto a infância de vários de nós. Então eu posso aqui citar alguns quadrinhos que foram marcantes na minha vida como leitor de quadrinhos e hoje editor, produzidos pelo John Byrne. Um que me chama sempre muita atenção é o X-Men, que a gente chamava
na época de X-Men, produzido ali junto com Chris Claremont, um dos melhores arcos já produzidos da série. O Quarteto Fantástico, obra singular de Byrne, não tem comparação o que Byrne fez nesse título. Uma passagem do artista por Indiana Jones, produzido e publicado pela Marvel Comics, quando a Marvel teve os direitos. E Byrne não foi só um artista da Marvel. Pela DC, a gente teve o prazer de ver uma série do Byrne sobre OMAC, publicada aqui em preto e branco pela editora Nova Sampa. Uma coisa maravilhosa. Uma obra que merece, inclusive, ser republicada. Uma das fases que eu mais lembro do John Byrne é a sua fase no Superman escrevendo e desenhando, ali no pós-crise, né, logo depois da crise nas Infinitas Terras, onde ele reformulou este personagem muito, mas muito importante da cultura pop. E dentro dessa fase nós temos uma pequeníssima passagem ali que envolve o Batman, já no começo ali, nas primeiras edições então, desse momento de John Byrne com o Superman, e que trata-se então na edição número 3 de Superman Man of Steel. Nessa edição especificamente nós temos o Batman indo até Metrópolis, pois ele estava caçando uma vilã chamada Magpie. Inclusive a Magpie foi criada também pelo John Byrne e estreou nessa edição especificamente. E começa a caçada de Metrópolis e inevitavelmente o Batman acaba encontrando o Superman. E é o primeiro encontro dos dois no pós-crise. E evidentemente que há um pequeno atrito entre os dois, com o Superman até não aceitando essa questão de vigilantes e querendo dar uma coça no Batman, dar uma prendida nele. Só que o Morcego é sempre o cara preparado e ele tem um plano para que o Superman não faça nada com ele, que é um plano um tanto quanto discutível, pelo menos num primeiro momento quando você fica sabendo, pois o Batman tinha implantado uma bomba em uma pessoa em Gotham City. E caso o Superman ultrapassasse uma barreira física que o próprio Batman tinha criado para o seu corpo, essa bomba explodiria esta pessoa. E para piorar, essa bomba tinha sido implantada em uma pessoa que era inocente. Claro que se fosse colocada em uma pessoa que fosse, sei lá, um criminoso qualquer, também ia ser meio complicado, né? Mas de qualquer maneira, o Superman então acaba cedendo a essa pressão do Batman, os dois se unem para enfrentar a Magpie, para tentar capturar ela, conseguem no final de tudo, e aí que vem um grande twist em relação às coisas aqui, que é o fato de que a bomba que o Batman tinha implantado inocente, na verdade estava com o próprio Batman. Ele era o cara inocente, o cara de Gotham City. Ufa, hein? Ainda bem que o Batman não foi tão extremo aqui. Terminando o quadrinho com o Batman dizendo que talvez em uma realidade diferente, o Batman e o Superman poderiam ter sido amigos. Era uma pequena construção que a gente via da relação dos dois, não tão amigos, tal qual a eras passadas, mas sim uma relação um pouco mais profissional, por assim dizer. Uma HQ importante, esse encontro do Batman e Superman ficou muito marcado, hoje em dia é escolhido como um dos grandes encontros envolvendo esses dois grandes super-heróis. Então eu acabo indicando essa história do John Byrne como uma das que eu mais lembro envolvendo Superman, Batman e todos os trabalhos do Byrne. Fala galera, beleza? Aqui é o Daniel Miranda, do Negro Geek. E eu tô vindo aqui hoje a convite do Douglas, da Editora Script, para falar de John Byrne. Bom, vocês me convidaram para trazer algum quadrinho do John Byrne que assim me marcou. E eu fiquei pensando muito porque, cara, realmente o John Byrne tem muitos quadrinhos marcantes, muitos quadrinhos que fazem parte da nossa vida, da nossa história. E eu fiquei lembrando de uma época muito feliz da minha vida em que eu costumava ler muito crossover Marvel e DC. Inclusive um deles é o Darkseid Galactus, que eu deixei aqui atrás. Mas eu falei assim, não vou falar dessa HQ, eu vou falar de outra. Eu vou falar de Batman e Capitão América. Esse quadrinho aqui, do John Byrne, foi um quadrinho muito interessante em que coloca o Batman e o Capitão América lutando lado a lado em plena Segunda Guerra Mundial, contra os dois maiores inimigos, né, de cada herói, o Coringa e o Caveira Vermelha. E é muito interessante essa HQ, porque ela coloca muitos paralelos entre os dois vilões também. Por exemplo, o Coringa e o Caveira Vermelha utilizam gases para atacar seus oponentes, né? O Coringa é o gás do riso e o Caveira Vermelha é um gás que deixa a pessoa deformada, com um rosto muito parecido com o do Caveira Vermelha. E realmente é uma HQ muito interessante. Ela tem uma dinâmica muito legal ali também entre o Buck e o Robin. Então deixa a história muito bacana, muito divertida. E eu lembro que quando eu lia, eu ainda não tinha muito bem uma percepção de que eles eram de universos separados. Então fazia para mim todo sentido eles estarem compartilhando uma história. Então
minha indicação de HQ do John Byrne, que marcou a minha vida, é essa daqui. Capitão América e Batman. Batman e Capitão América. Valeu, galera. Abraço. Fala, meus nobres amigos e leitores da Script Editora. Eu fui convidado para falar sobre qual a minha obra preferida de John Byrne. São muitos os materiais de qualidade que o John Byrne lançou, por isso que ele é um grande mestre dos quadrinhos. Eu pensei em X-Men, A Morte da Fênix Negra, em Superman, O Homem de Aço, Tropa Alpha. Mas, por exemplo, X-Men, A Morte da Fênix Negra, não foi somente o John Byrne. Nós tivemos ali Chris Claremont, entre outros autores que construíram todo aquele contexto. Então, para mim, o melhor trabalho de John Byrne, até por conta da longevidade da série e pelo fato dele ter sido o roteirista e o desenhista, sem dúvida nenhuma, é o Quarteto Fantástico. John Byrne, obviamente, se inspirou bastante na fase do Lee e do Kirby, e ele, vamos dizer que deu até um upgrade, apresentando novidades, tirando aquele ar de donzela da Mulher Invisível, que na época se chamava Moça Invisível. Ele, vamos dizer, que subiu o status dela para Mulher Invisível. Teve também muitas trocas ali dentro do Quarteto Fantástico, um trabalho muito bem feito, trabalhando com a primeira família num lado mais pessoal dos personagens, sem abandonar as aventuras cósmicas. Então, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o melhor trabalho do John Byrne em quadrinhos é o Quarteto Fantástico. Então, galera, esta é a minha opinião. E na de vocês, qual o melhor trabalho do John Byrne? Então, John Byrne, né? Falar de John Byrne é sempre difícil, porque ele já trabalhou em tanta coisa, desde Quarteto Fantástico até Mulher Maravilha, Star Trek. Mas, se eu posso dizer, além de Homem-Aranha, que é o herói que eu curto desde moleque, eu também era uma children dos anos 90, 80 e 90 aí, que assistia o desenho dos X-Men. E com certeza tem uma saga dos X-Men que me marcou demais, que é a da Fênix Negra. Porque a gente sempre via os X-Men como um time totalmente unido, Jean Grey, todo mundo muito apelão, né? E do nada você vê que ela vira uma entidade maligna que pode destruir todo aquele ambiente mutante, pode destruir todo mundo, né? Então, assim, se eu posso indicar algo que me marcou muito, apesar dele ter muita coisa, e eu acho que as pessoas não imaginariam que eu ia citar isso aqui, Fênix Negra com certeza é uma saga que me marcou, vai marcar você também, assim como esse projeto imperdível que está saindo no Catarse, que você precisa conferir. Só experiência incrível, hein, galera? Pois é, eu também tive uma experiência maravilhosa com o John Byrne. Eu acho que o primeiro quadrinho que eu tive contato com ele foi na época da saga da Fênix Negra, mas eu me lembro, assim, que a primeira vez que eu vi ele mesmo foi a história do Superman reformulada após a crise da Infinitos das Terras. Eu me lembro claramente daquela nave, o traço dele, depois um pouco mais velho, quando eu revisitei, eu olhava para aquilo e disse, já li isso aqui quando era mais novo. Então assim, ó, eu como leitor de quadrinhos, eu tenho 42 anos, a minha vida toda eu me lembro de, em algum momento, estar em contato com o John Byrne. Então, trazer ele hoje para Script, sendo um dos editores aqui, me dá um orgulho tão grande, assim, é uma felicidade incomensurável, assim, gente. Eu não consigo realmente trazer para vocês o que é ter este autor na nossa casa editorial. E o que eu posso dizer é que nós precisamos de você apoiando este material que está em pré-venda no Catarse, vai até o final de agosto de 2021 e após vai para a Amazon. Porque nós queremos ter um grande sucesso neste quadrinho para que não venha apenas ele e muitas outras obras possamos trazer desta lenda viva dos quadrinhos. Trazer Cold War, trazer quem sabe o ônibus do Next Man, ou seja, fazer o John Byrne voltar para o Brasil com publicações inéditas, para que a gente possa não apenas degustar os seus trabalhos mais clássicos, mas também os seus trabalhos autorais inéditos que nós nunca lemos. Então assim, gente, ó, fica o convite. Vocês viram a experiência de todos esses influenciadores, leitores, quadrinistas, sobre a pungência que é o John Byrne. Então, vai lá, dá um pulinho no Catarse.
O link tá aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai amar Highways. Beijo, tchau.